Introdução. Coragem para ser diferente. Vivemos numa época marcada por mudanças rápidas, tecnologias inovadoras e uma mentalidade cada vez mais individualista. Daniel já havia profetizado esse tempo. O saber se multiplicará. Daniel 12:4. Hoje vemos isso com a globalização, redes sociais e a cultura da instantaneidade. A pós-modernidade formou uma geração que acredita que cada um faz suas próprias regras. O lema é: você decide. Ninguém manda em mim. E é nesse contexto que os jovens cristãos enfrentam o grande desafio: manter a fé e a identidade, sem medo de ser diferente. A carta de Paulo a Timóteo reforça esse cenário. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis. Segundo, Timóteo 3:1-4. Uma geração egoísta, ingrata, desobediente e que prefere o prazer a Deus. Mas isso não é novo. Nossos pais também enfrentaram tempos difíceis, drogas, rebeldia, ideologias diversas. E ainda assim, muitos permaneceram fiéis, sendo sal e luz. Mateus 5:13-14. Hoje, a palavra de Deus continua sendo o nosso melhor guia. Ela revela exemplos de jovens que enfrentaram seus tempos e fizeram história. É sobre isso que vamos refletir. A escolha entre seguir a multidão ou manter a vara fé. Jonatas. Quando a liberdade leva ao abismo, Jonatas era um jovem levita, descendente de Moisés, criado para servir a Deus. Juízes 18:30. Mas viveu em uma geração sem líderes, sem valores fixos, onde cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 21:25. Isso soa familiar. Apesar de sua formação espiritual, ele perdeu sua identidade e se deixou levar pelo espírito de sua época. Escolheu um estilo de vida liberal, negociou sua missão e aceitou servir à idolatria em troca de dinheiro. Juízes 17:10. Depois se aliou a ladrões em busca de fama e status. Juízes 18:20. Se olhássemos com os olhos da cultura atual, diríamos que ele foi esperto. Mas Deus o vê como alguém tolo, que trocou o eterno por migalhas. Essa história serve de alerta. Ser livre para escolher não significa ser livre das consequências. Jonatas teve a chance de fazer a diferença, mas preferiu se igualar à multidão. Davi. Fidelidade nas pequenas coisas. Enquanto Jonatas cedeu, Davi escolheu o caminho da fidelidade. Ele também era jovem, da mesma cidade, Belém, e criado nos mesmos princípios. Mas sua escolha foi diferente. Mesmo com um trabalho simples e cuidando de ovelhas, Davi foi fiel. 1 Samuel 17:20-22. Quando surgiu a oportunidade, ele não fugiu. Entregou as encomendas, cuidou das ovelhas, obedeceu ao pai. A fidelidade nas pequenas tarefas abriu as portas para grandes conquistas. Foi assim que ele enfrentou Golias. Todos os outros fugiram, mas Davi enxergou uma chance de testemunhar sua fé. Não foi com armas pesadas, mas com fé no Deus dos exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi via o que os outros não viam. Enquanto os soldados viam um gigante impossível, ele via uma oportunidade divina. Sua intimidade com Deus fez toda a diferença. Aplicando hoje, e você vai fazer. Que escolha! Jonatas e Davi eram jovens como nós, tinham liberdade, oportunidades e desafios. Um escolheu se vender pelos valores do mundo, o outro escolheu confiar em Deus. A pergunta agora é: e você? Você conhece a palavra, sabe o caminho? Mas será que está disposto a ser diferente? A ser um referencial no meio da sua geração? Ou vai seguir a sua multidão pelo caminho largo da perdição? Mateus 7:13. Fazer a diferença exige coragem. Ser cristão não é ser bitolado, mas também não é ceder a tudo o que o mundo oferece. Você é chamado a ser luz. Conclusão. Faça sua história com Jesus. A história de Jonatas mostra os riscos de viver sem firmeza espiritual. A de Davi nos inspira a permanecer fiéis, mesmo quando ninguém mais o faz. Mas a lição vai além. Ela aponta para outro jovem de Belém, Jesus. O maior exemplo de coragem, fidelidade e propósito. Ele também enfrentou a cultura do seu tempo. Foi rejeitado, mas venceu. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faça sua própria história olhando para ele. Decida hoje ser diferente, não por orgulho, mas por fé. Que sua vida seja um testemunho de que há um jeito melhor de viver. Com Deus, com propósito, com coragem.